Agora a gente vai falar um pouco sobre a respiração das aves. Como as aves elas não possuem diafragma, a respiração se faz à custa de músculos que movimentam as costelas e o externo, expandindo ou retraindo a cavidade corporal. No movimento de inspiração, há um aumento do volume corporal, tanto torácico quanto abdominal, o que diminui a pressão nos sacos aéreos em relação à da atmosfera, e o gás ele desloca-se através dos pulmões para dentro dos sacos aéreos. Já na expiração, há uma diminuição do volume corporal e um aumento da pressão nos sacos, e o gás ele é forçado a sair dos sacos aéreos, passando novamente pelos pulmões. O movimento do ar é contínuo e unidirecional para os parasbrônquios, então ele reduz o desvio do ar e aumenta a eficiência da ventilação. Nas aves não existem alvéolos, mas nas regiões de parabrônquios existem tubos extremamente finos que contêm ar, onde ocorre a troca gasosa. No mecanismo contracorrente, o sangue ele é trazido pelos capilares sanguíneos, fluindo em direção contrária ao fluxo do ar nos parasbrônquios, e os capilares aéreos eles potencializam as trocas gasosas. Eu trouxe agora um caso clínico que seria a ruptura dos sacos aéreos cervical. E para a gente entender, os sacos aéreos eles são estruturas ligadas aos pulmões. São câmeras de recepção de ar inaladas pelas aves. Essas estruturas, quando elas se rompem, o ar ele se acumula na pele da ave. Ela causa uma dificuldade de respiração e pode ser mortal. A causa pode ser uma predisposição genética ou por algum trauma, um esforço físico ou alguma infecção respiratória que a ave ela possa ter. Ali na figura número 1 a gente consegue observar como a ave fica. Na número 2 e na número 3 é feita uma pequena cirurgia com uma cânula de saída de ar. E na 4 é a ave logo após a cirurgia. A respiração nos anfíbios é bem interessante e peculiar. Apresenta 3 tipos diferentes de respiração, e eu vou falar resumidamente de cada uma. A primeira é a respiração branquial, que ocorre através das brânquias, semelhante à dos peixes, e acontece na fase larval, predominantemente aquática. A segunda é a respiração pulmonar, que é semelhante à dos mamíferos, e ocorre na fase adulta e semiterrestre. O oxigênio presente no ar entra pelas narinas, chega até uma estrutura no assoalho da cavidade bucal, a chamada coana, e nesse momento a narina se fecha, a musculatura se contrai, assim o ar passa pela glote e chega até o pulmão, onde ocorre a troca gasosa por difusão. O caminho inverso acontece com o gás carbônico. Porém, o pulmão dos anfíbios é simples, o chamado pulmão saculiforme. Tem pouca superfície de contato, o que prejudica a troca de gases. Sendo assim, esses animais desenvolveram a terceira forma de respiração, a respiração cutânea, que pode ocorrer na fase aquática e também na fase terrestre. Ocorre através da pele do animal, e algumas características desse órgão respiratório possibilitam o sucesso da troca gasosa. Uma dessas características é a grande vascularização da pele e também a espessura fina, o que facilita a troca gasosa, que também ocorre por difusão, onde o oxigênio, que é mais concentrado no ambiente, entra no organismo do animal e o gás carbônico, mais concentrado no corpo do animal, sai da mesma forma. Outra característica é a presença de glândulas mucosas em toda a pele do animal, mantendo sempre úmida e facilitando a entrada de oxigênio presente no ar. Respiração em peixes cartilaginosos, ou também conhecidos como condrites. Esses organismos eles não irão apresentar como mecanismo de sustentação ossos. Aqui é substituído por cartilagem. Como representante do grupo, nós vamos
encontrar os tubarões, as arraias e as quimeras. E a estrutura para a realização das trocas gasosas nesses organismos é realizada através das brânquias, que estão nos tubarões localizadas lateralmente, nas arraias ela está localizada ventralmente, e nas quimeras elas estão localizadas também bem próximo à cabeça, na região lateral. Diferentemente dos seus grupos irmãos aqui, dos tubarões e das arraias, as quimeras irão apresentar uma estrutura de origem dérmica conhecida como opérculo, que é uma estrutura que irá revestir as brânquias, não deixando ela exposta a todo momento, como é no caso dos outros grupos aqui. Pois bem, para que ocorra a troca gasosa, o oxigênio estará dissolvido na água. Assim, o tubarão, ou a arraia, ou a quimera, eles terão que abrir a boca para que essa água ela entre na cavidade bucal e assim banhe a região da faringe. Logo que a água entra na faringe, ela é direcionada para uma região conhecida como fendas faringianas. Aqui, por uma diferença de pressão osmótica, o oxigênio ele vai entrar na região das brânquias, assim ocorrendo a troca gasosa. Logo que o oxigênio está nas brânquias, ele naturalmente será direcionado para o restante do sistema circulatório desse organismo, levando assim a troca gasosa, a respiração propriamente. Quando a gente vai falar então em respiração dos peixes ósseos, dos osteites, é interessante falar das estruturas que participam desse processo. São estruturas fundamentais para que ocorra a respiração então debaixo da água. Entre elas a gente tem o opérculo, que é uma placa óssea, ela recobre as brânquias. A gente tem a boca, que é por onde de fato entra a água. E temos também os arcos branquiais, eles ficam abaixo do opérculo. Aqui a gente pode observar melhor como essas estruturas. A gente tem a boca, então, temos a cavidade bucal, que ela pode aumentar ou diminuir, aumentando e diminuindo inclusive a pressão da água nessa região interna. Nós temos de novo aqui o opérculo, que protege a cavidade opercular, onde estão os arcos branquiais, e é nessa região específica que ocorre a troca gasosa, que é a entrada de oxigênio e a saída de dióxido de carbono. Além, é claro, da válvula opercular em relação antagônica à boca. Quando a boca fecha, ela abre, quando a boca abre, ela fecha. Os peixes, então, eles fazem a respiração utilizando-se de água, que tem água e oxigênio dissolvido. Quando o peixe ele abre a boca, então, o fundo da cavidade oral é reduzido. Já quando o peixe ele fecha a boca, o fundo da cavidade oral é aumentado. Então, quando ele faz isso, ele empurra a água para baixo, porque por causa do abaixamento do assoalho, e empurra em direção aos arcos branquiais. As várias dobras, então, ali das membranas branquiais, chamadas de lamelas, ficam totalmente banhadas por água, e então lá nos vasos capilares da lamela é onde o oxigênio se dissolve, seja onde ele é captado. Por conseguinte, o dióxido de carbono ele se espalha na água.
E a água sai ali pela abertura branquial externa. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a respiração dos répteis. Os répteis, eles dependem exclusivamente da respiração pulmonar. Os pulmões dos répteis são mais complexos e mais eficientes do que dos anfíbios, pois eles têm um maior número de câmaras internas e de alvéolo. Na maioria dos répteis, um mecanismo de pressão negativa é responsável pela ventilação dos pulmões. O movimento das costelas e da parede corporal expande a cavidade torácica, diminuindo a pressão nos pulmões e puxando o ar para dentro deles. O ar é expelido pelo movimento para a frente das costelas e da parede corporal, o que comprime os pulmões. As costelas de uma tartaruga fazem parte de uma carapaça, portanto, o movimento da parede corporal onde as costelas são ligadas é impossível. Elas inalam o ar, contraindo músculos que aumentam o volume da cavidade visceral, criando pressão negativa para levar ar para os pulmões. Tartaruga exalam o ar, contraindo músculos que forçam as vísceras para cima, comprimindo os pulmões. Algumas tartarugas também respiram pela mucosa da faringe. O uso dos músculos do tronco para a respiração cria um problema para os lagartos durante a locomoção, de forma que eles não podem respirar e correr ao mesmo tempo. Assim, eles precisam parar para respirar enquanto se deslocam. Alguns lagartos resolveram esses problemas enchendo de ar a região gular da garganta e forçando o ar para os pulmões. Assim, podem manter a troca gasosa durante o movimento. Vamos ver sobre a respiração nos mamíferos. Como nos demais mamíferos, o sistema respiratório humano, o ar penetra pelo nariz, passa pela faringe, laringe, traqueias, brônquios, bronquíolos e por final nos alvéolos. Os alvéolos são células achatadas e envolvidas por uma rede de capilares e têm como função a troca gasosa entre o ar e o sangue, ou seja, ocorre a troca do sangue venoso, rico em CO2, pelo sangue arterial, rico em O2. A saída do ar pelos pulmões só ocorre porque o diafragma se contrai e abaixa. Esse movimento, juntamente com os músculos intercostais, faz com que haja o aumento da caixa torácica e, por sua vez, a diminuição da pressão interna nesta cavidade. Essa pressão se torna menor do que da pressão do ar atmosférico, fazendo com que o ar penetre nos pulmões e na expiração ocorre a redução do volume torácico provocado pelos músculos relaxados que empurram o ar usado para fora. No transporte de gases, a hemoglobina, uma proteína presente nas hemácias, tem como função transportar o oxigênio para o nosso corpo. A hemoglobina, ao se combinar com as moléculas de gás carbônico, forma a oxihemoglobina. Parte do gás carbônico é conduzida pela hemoglobina ou dissolvida no plasma, sendo que grande parte é transportada por este sob a forma de íons de bicarbonato. O gás carbônico, ao passar pelas hemácias, reage com a água e produz o ácido carbônico, na existência de uma enzima chamada de anidrase carbônica. O ácido carbônico se separa de íons e íons de bicarbonato. Dessa forma, este último é transportado pelo plasma até o pulmão, ocorrendo o processo inverso, formando o gás carbônico que sai pelos alvéolos.